gotta strike while the iron is hot. We gon' win again. I got the feeling. It's time to rise. It's time to rise. I got the feeling. I gotta kill off the ones who dishonor my legacy. Bom, e aqui só para comentar um pouco aqui o que a gente faz, né? Que são coisas que muitos de vocês também vão se deparar aí no mercado de trabalho, né? De aplicações mais modernas, né? Então, a gente vê muito hoje o conceito de transformação digital, né? Então, daí muitas empresas, né, com o advento aí da cloud, né? E com a alta competitividade, né? Então, as empresas estão cada vez mais se digitalizando, né? E entrando para o mundo digital. Cada vez chegam startups a balde aí, né, que se a empresa não ficar esperta, ela fica para trás, né, então o próprio Nubank, né, um caso aí bem clássico, né, que até então os grandes bancos, né, ficavam muito tranquilos no mercado e aí chegam startups como o Nubank, né, com um conceito totalmente digital, com aplicativos altamente modernos, e aí começam a roubar, né, vários clientes, né, desses grandes bancos e tem muitos casos de empresas que ficam para trás, né, se elas não se modernizam, né, e não vão para o mundo digital. E a gente justamente ajuda as empresas nas suas jornadas digitais, né. Então, basicamente, a gente atua em 5 pilares, em que o primeiro pilar é Agile, né. Então, vocês devem ouvir falar de metodologias ágeis, né, Scrum, né, Kanban, enfim, que hoje é a forma com que os softwares são desenvolvidos, né, nas principais empresas. E a gente atua justamente montando times de desenvolvimento, né, construindo softwares ou aplicativos utilizando a metodologia ágil. Atuamos muito forte também no que a gente chama de DevOps, né, que é um conceito de automação, né, de agilidade. Então, você automatizar, né, os processos de entrega de aplicações, né, que a gente chama de Continuous Integration, Continuous Delivery. Então, é uma frente 100% baseada em automação, né, de processos e de entregas de software. A gente trabalha numa vertical que a gente chama de microservices, né, ou microserviços, que também é uma tendência de mercado, né, que é o conceito de, em vez de você ter uma aplicação muito grande, né, você ter aplicações mais modulares, né, e aí tem toda uma estratégia aí para quebrar essas aplicações, construir APIs, né, em cima dessas aplicações, a parte de containerização, né, de você trabalhar com ambientes baseados em Docker, enfim. Temos a vertical de dados, né, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, que é uma vertical que ela cuida especificamente de engenharia de dados e ciência de dados, né. Então, a gente monta data lakes, né, para grandes empresas, monta processos de ingestão de dados, de governança de dados, visualização desses dados, né. Então, tudo que envolve dados aqui, a gente trabalha nessa vertical. E a gente tem a vertical de cloud, em que a gente desenvolve em cima dos providers de cloud, né. Então, a gente trabalha com os 4 principais do mercado, né, que são a AWS, a Microsoft Azure, o Google Cloud e Oracle Cloud, né. E a grande tendência, na verdade, do mercado é move to cloud, né. As empresas estão deixando de querer ter data centers, né, de cuidar de servidores, né, e ter a gestão disso tudo, e estão cada vez mais querendo contratar infraestrutura como serviço, né. Então, em vez de eu ter que gerenciar aqui as coisas no meu data center, eu assino máquinas na nuvem, né. E aí também existem plataformas de desenvolvimento completas, né, na nuvem, que agilizam muito o desenvolvimento, né, e a gente trabalha em todas essas estratégias de cloud. Então, basicamente, isso é o que a Devires faz no mercado, né, e o que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje é um pouco sobre a arquitetura de dados, né, como que funciona a arquitetura de dados nas grandes empresas, né.
Então, o que a gente chama de arquitetura de dados corporativa, né? Que é quando a gente fala corporativo, né, assim, é uma forma de você trabalhar de maneira padronizada, né, com dados dentro de uma grande empresa, né? Então, basicamente, quando a gente entra, né, dentro de uma grande empresa, né, o ecossistema dessa empresa, ele geralmente é muito complexo, né? Então, você tem centenas de aplicações, né? Cada aplicação trabalha com determinados assuntos, né? Então, na verdade, eu tenho dezenas de departamentos dentro de uma empresa, né? Então, tenho a área de recursos humanos, a área de engenharia, a área de marketing, a área de clientes, né? Atendimento, enfim, eu tenho diversas áreas dentro da minha empresa. Geralmente, essas áreas têm dezenas de softwares, né, distintos que fazem funcionalidades distintas, né? Então, às vezes eu tenho o departamento de RH, por exemplo, eu tenho softwares para gestão de folha de pagamento, gestão de contratações, enfim, assuntos de RH. Daí, de repente, numa área de marketing, eu tenho softwares para gerenciar redes sociais, né, para atender meu cliente. Daí, numa área de e-commerce, por exemplo, eu tenho software que controla os estoques, né, que gera os pedidos do e-commerce. Então, acaba que uma empresa grande ela tem vários sistemas, né? E os desafios da arquitetura de dados, né, numa grande empresa, eles permeiam isso, né? Então, dentro desse ecossistema caótico, né, com muitos sistemas, muitas áreas, muitas pessoas diferentes. Então, como que eu tenho velocidade da informação, né? Como que eu consigo ter acesso rápido à informação para uma tomada de decisão, né? Como que eu garanto que essa informação vem com qualidade, com assertividade, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente teve um caso clássico, por exemplo, do grupo da Raia Drogasil, por exemplo, né? Que todo mundo conhece, que é uma grande holding de drogarias, né? Que a gente brinca, né? A cada mês eles compram uma empresa diferente e aí acaba que eles acabam com muitos sistemas com o mesmo dado, né? Então você acaba em cenários que você tem dados de cliente, por exemplo, no sistema A, no sistema B, no sistema C. Aí no sistema A o cliente tem um endereço, aí no sistema B o mesmo cliente aparece com outro endereço, às vezes porque aquela base está mais desatualizada, né? Aí no sistema C, às vezes, não tem endereço nenhum, mas tem um telefone, mas que também não está atualizado. Então, e aí você fala, né, qual que é o golden record, né, do cliente, né? Então, isso tem muito a ver com qualidade do dado, né? Então, essas empresas, geralmente, você tem muito trabalho aí na engenharia de dados para mesclar, né, transformar numa visão única de cliente, né? Esse é um caso de uso clássico. A gente precisa ter produtividade, né? Eu não posso demorar muitos dias quando eu quiser ter acesso a um dado, né? Eu preciso ser produtivo, eu preciso ter padronização, preciso ter segurança, né? Acho que vocês devem estar acompanhando, né, as questões da LGPD, né, que está sendo muito falada aí nas empresas, que são as novas normas aí, né, para segurança de dados. E isso é muito grave na parte de arquitetura de dados, né, porque você tem que ter um controle muito forte, né, de quais pessoas da empresa acessam quais dados, né, para esses dados não vazarem e não virar notícia, né. A parte de governança, né, que é como que a gente controla, né, tudo isso, né, quais são os processos aí, os padrões. Centralização também, né, então esses sistemas eles estão todos espalhados, mas para você extrair uma informação, uma inteligência do dado, né, você precisa ter facilidade de acesso aos dados, né? Então é bom que eles estejam centralizados. Tem o que a gente chama de autosserviço, né? Que é
o próprio usuário conseguir facilmente acessar o dado, né, sem ter que envolver muito a área de tecnologia, atender os cientistas de dados, né, e os usuários de negócio, né, que são dois públicos distintos aí, né. E basicamente, quando a gente chama de um pipeline de dados, né, então geralmente ele permeia por esses itens aqui, né, então deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Pegar uma canetinha aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui as origens de dados, né? Então, como eu falei, né? Tem que ver tudo que eu quero como origem de dados, né? Então, todos esses sistemas. Aí eu tenho o que a gente chama de ingestão, né? Que é como que eu conecto, né, nessa origem de dados e como que eu trago para uma área centralizada, que posteriormente a gente vai chamar isso de data lake, né? Mas nada mais é que um repositório centralizado de dados. Né? Daí, onde eu armazeno esses dados, né? Que até já comentei, né? Que a gente armazena no que a gente chama de data lake. Daí, como que a gente processa esses dados, né? Então, como que eu extraio informação, né, desse dado? O dado não necessariamente ele é informação, né? Isso é muito importante, né? Assim, você pode ter um monte de dado, mas você pode não ter nenhuma informação, né? Então, se você tiver um monte de dado com baixa qualidade, com baixa padronização, né, com duplicidade e tudo, você não consegue extrair informação, né? Então, isso é muito importante, esse conceito. E disponibilização, né? Então, como que a gente disponibiliza esses dados para os usuários finais, né, que vão se beneficiar desse dado. E aí, só falando um pouco das origens de dados, né? Então, numa grande empresa, né? Elas podem vir sempre de diferentes sistemas, né? Então, tem sistemas famosos, né? Por exemplo, o SAP, né? Que tem vários módulos, né? Para negócios, Salesforce. Podem ser sistemas desenvolvidos dentro da empresa, né? Então, a empresa foi lá e desenvolveu o sistema 100% dentro de casa, né? Utilizando linguagens como Java, .NET, enfim. Daí esses sistemas eles podem ser disponibilizados, né, de formas diferentes também. Então eles podem estar no que a gente chama de on-premises, né, que é um conceito que a gente fala muito, né, que é quando o sistema ele está num data center da empresa, né, ou num servidor dentro da empresa, né, que é o contrário de nuvem, né. Então on-premises é quando ele está dentro de casa ali. E cloud é o contrário, né? Tipo, o sistema está na nuvem, né? Então ele está ou na AWS, ou na Azure, ou na Google, ou na Oracle. Ou pode ser até um que a gente chama de SaaS, né? Que é Software as a Service. Que ele também está na nuvem, né? Como cloud, porém é numa nuvem que nem é sua, né? Que você paga geralmente por usuário, né? Ou tem alguma regra de pagamento, né? Um exemplo aqui é o Office 365, né? O Office 365, por exemplo, é um software que está na nuvem, mas está na nuvem da Microsoft, né? E você paga por uso. Então isso a gente chama de SaaS. É diferente quando eu vou lá na minha conta, né, da Azure, lá subo uma VM e instalo o software lá dentro, né? Então é esse conceito. E aqui o que é mais importante, né? Como que esses dados vão estar acessíveis, né? Então vai ter casos que o dado vai estar dentro de uma base relacional, né, como um MySQL, um Postgre, um Oracle, um SQL Server. Tem horas que ele vai estar numa base NoSQL, né, no MongoDB, no Cassandra. Ou ele pode estar até numa base de grafos, né, no Neo4j, por exemplo. Ou ele pode estar até numa base de documentos, né, como um Elasticsearch, por exemplo. Daí eu posso acessar também via arquivo, né? Então tem determinados sistemas que eu não vou ter permissão, né, de entrar lá direto no banco, né? Eu vou ter que pegar um arquivo que esse sistema gera, né? Então,
Às vezes ele vai gerar um CSV, um TXT, um XML, um JSON, né? Vai ter casos que ele não vai me liberar o banco, nem vai gerar um arquivo, né? Mas ele vai me dar uma API. E aí eu vou ter que ir lá nessa API bater, né? Ou via REST, ou via SOAP, né? Se for um web service, ou via RPC, né? E tem casos que o dado nem é da empresa, né? Mas, por exemplo, é muito comum, principalmente nas áreas de inteligências de negócios, assim, das empresas, eles fazerem scriptzinhos Python, por exemplo, que entram nos sites públicos e fazem o scraping mesmo do HTML, né, para montar bases de preço, né, de concorrentes, essas coisas, isso é muito comum até. E aí, nesse caso, até um modelo totalmente degenerado, né, tipo, eu tenho que ir num site que nem é meu e puxar o dado de lá de dentro, né, via HTML. Então, e daí a gente vem pro Enterprise Data Lake, né, então esse é um conceito muito comum, né, no mundo corporativo, né, que é o conceito de Data Lake, né, que é o nosso lago de dados aí, né. Então, o que é um Data Lake, né, a definição de um Data Lake, né? Ele é um repositório centralizado, né, porque justamente não faz sentido eu ter que ir em vários lugares, né, para achar uma informação, eu tenho que ir num lugar único. Ele tem que suportar o armazenamento de dados massivos, né? O que são dados massivos, né? São terabytes de dados, né? Então, ele não pode ter uma limitação, né? Ele tem que aguentar. Não posso, na hora que eu quiser puxar os dados, alguém falar que acabou o storage, né? E eu não consegui puxar, né? Ele tem que suportar eu puxar para ele quantos teras, gigas e teras eu quiser de dados, né? Então, em qualquer escala, né? Assim, ele não tem que ter um limite de escala, ele tem que escalar de maneira infinita, né? O quanto eu quiser pôr de dado, ele tem que suportar. Em qualquer formato que a gente fala, né? Então, diferente de um banco de dados, né? Um MySQL, por exemplo, que você tem que só criar tabelas, né? Um Data Lake não, né? Ele tem que suportar qualquer formato, né? E esse qualquer formato, geralmente, ele é representado como um arquivo, né? Então, nada mais simples que um arquivo, né? Então, geralmente, os Data Lakes, eles guardam arquivos. E aí existem alguns padrões para esses arquivos, né? Então, tem desde os padrões mais simples, né? Por exemplo, como o CSV, né? Que todo mundo conhece, né? Que é um monte de informação separada por vírgula. Daí tem os formatos JSON, né? Que você também pode usar para estruturar o dado. Tem os formatos XML. E tem dois formatos muito usados também, né? Para essa parte de Data Lake, que é o que a gente chama de Parquet. E tem o outro formato que é o formato Avro, né? Também são dois formatos muito utilizados para armazenamento no Data Lake. Então, geralmente no Data Lake o dado vai estar num desses 5 formatos aqui, não vai fugir muito disso. A gente tem que ter muito forte também o conceito do que é um dado bruto e o que é um dado tratado, né? Então, por exemplo, um dado bruto é você puxar ele da forma como que ele está no sistema de origem, né? Então, do jeito que está a tabela, do jeito que estão as colunas, você vai puxar para o Data Lake respeitando esse mesmo jeito, né? Sem fazer nenhum tipo de tratamento. E o tratado já não, né? Quando você pega esse dado da origem, mas ele está com uma nomenclatura ruim, está com sujeira, né? E aí você faz um tratamento, né? Então você dá uma normalizada diferente, você limpa um determinado campo, junta dois campos para formar um campo terceiro mais completo, né? Enfim, você manipula o dado, né? E aí você também tem que ser um lugar que você tenha fácil acesso, né?
justamente para que você possa fazer análises, né, e o mais importante, né, que é aquilo que eu comentei, né, extrair conhecimento. Então, o objetivo de um data lake, né, de uma estratégia de dados, é a extração de conhecimento, né, porque o conhecimento é o novo ouro, né, da tecnologia que a gente fala. Então, a empresa que consegue extrair mais conhecimento dos dados é a empresa que vai estar na frente dos concorrentes, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, basicamente, essa é a definição do Data Lake, né? E quais são as características, né, que um Data Lake ela tem que apresentar, né? Então, ele tem que ter bom desempenho, né? Tem que ser um lugar que performa bem, né? Independente de quantos dados tem lá, se tem 1 mega ou 1 tera, ele tem que desempenhar bem. Ele tem que ter durabilidade, né? Ele tem que ter consistência, né? É, ele tem que ter eficiência, né? Tem que ser um repositório eficiente. Ele tem que ser acessível, né? Tem que ter uma gama alta de ferramentas, né? Que consegue interagir com ele. Ele tem que ser centralizado, tem que ser organizado, tem que suportar camadas de segurança, né? A gente até vai falar um pouco mais para frente. Ele tem que suportar alta capacidade, né? Para eu poder armazenar o volume de informação que eu quiser. Ele tem que ter baixa latência, né? Ele não pode demorar muito quando eu peço as operações. E ele tem que ter redundância, né? Eu não posso arriscar perder um dado, né? E também não posso ficar fazendo backup a todo momento de um repositório tão gigante, né? Então, ele tem que ter redundância por design já, né? Ele já tem que ser redundante para eu não precisar me preocupar tanto com backup. Aqui para você terem ideia, né, assim, empresas de telecomunicações, né, elas sempre são as precursoras aqui, né, em construção de data lake. Então, por exemplo, Vivo, Claro, Nextel, Oi, geralmente são empresas que são bem maduras, né, nessa parte de dados, justamente porque elas armazenam muito dado, né. Então, para você ter ideia, né, cada ligação telefônica, né, que cada pessoa faz, eles geram os arquivos que eles chamam de CDR, né, que contém como se fosse a transcrição do áudio, né, de todas as ligações que todo mundo faz, né, e isso aqui gera um volume absurdo, né, Nextel, por exemplo, a gente fez um projeto lá que a gente trazia para o Data Lake cerca de 4 teras de dados por dia, assim, né, é uma volumetria absurda, justamente essas ligações, né. É, e aí, né, o pessoal pensando, né, nas tecnologias disponíveis para atender todos esses requisitos, né, então o que a gente tem disponível hoje no mercado, né, de maneira resumida? Tem o famoso Hadoop, né, que vocês até devem conhecer, né, que é o precursor aí, né, dessa parte de file system distribuído, né, o HDFS, né. E o Hadoop ele foi o precursor mesmo, né, desse conceito, né, de você ter um repositório escalável, né, que escala até o infinito, em que tem redundância, baixa latência, enfim, né, tem todos esses requisitos. Porém, o grande problema do Hadoop é que geralmente você precisa instalar ele nos on-premises que a gente fala, né? Então, até alguns anos atrás, né, você era obrigado a usar on-premises, né? Agora a Cloudera, né, por exemplo, disponibiliza versões em cloud, mas basicamente para o Hadoop, né, você tem que geralmente pegar alguns servidores grandes, né, botar um monte de storage e aí você cuida da infraestrutura, né? Porém, a tendência hoje em dia é você usar tudo em nuvem, né? Então, por exemplo, na AWS tem o S3, que é usado muito como Data Lake. Na Azure tem o Data Lake Store. Na Google Cloud tem o Cloud Storage. E na Oracle tem o Object Storage.
que aí basicamente eles são implementações do HDFS, só que dentro da nuvem, né? Você não se preocupa com servidores, com nada, né? Você só usa e paga por uso, né? Então, geralmente é assim que fica um data lake, né, nas empresas. E aqui é um exemplo, né, de como as empresas estruturam o data lake, né? Então, você tem aqui as origens de dados, né? E aí, geralmente, você tem uma ingestão, né, para o que a gente chama de dado bruto, né, que é o raw data. Então, geralmente, os pipelines de dados, eles funcionam assim, né? Você traz o dado bruto, né, das origens. Aí eles até chamam de data swamp, né, que swamp em português seria pântano, né? Então, um monte de dado bruto, basicamente, tende a ficar um lugar meio bagunçado, né? Então, tende a e aí você tem um step posterior que é assim, você analisa, você limpa, você deduplica, né? Aí sim vira um data lake. E aí do data lake, geralmente você secciona esse dado, né? Você cria compartimentos, né? Que a gente chama de data ponds, né? Então daí, geralmente o data lake, um data lake com tudo misturado, geralmente ele não é muito útil, né? Você tem que criar baldezinhos menores dentro dele, né? Mas separados por assunto, né? Ou por departamento, ou por linha de negócio, né? Então você dá uma quebrada nisso. E aí sim você serve os usuários, né? As aplicações de BI, né? Os datamarts. Aqui é um conceito que muitas empresas utilizam, né? De organização do data lake. Então, o data lake, geralmente, você quebra ele em três áreas, né? Uma que a gente chama de raw, uma que a gente chama de trusted e uma que a gente chama de refined. E aí, na área raw, né? Que seriam os dados brutos, é de fato onde, que nem eu comentei bastante, né? Você pega do sistema de origem os dados e deposita tudo lá dentro sem quase nenhum tratamento, né? No máximo você põe umas tags, umas descrições aqui e deixa o dado bruto lá. Aí depois, né, você faz um processo, né, que você transforma isso num dado trusted, né? Então aí o que que seria o trusted, né? Quando ele já está sem duplicatas, né? Ele já está minimamente validado, e ele já tem uma qualidade maior, né? Então já é um dado mais confiável, como o nome já diz, né? Então geralmente aqui vai ser o lugar principal de uso, né, do dado, principalmente para os cientistas de dados. E daí você fala, né, mas por que ter o raw então, né? Assim, muitas vezes você vai precisar acessar o raw para tirar algum insight mais avançado, né? Então assim, muitas vezes o próprio cientista de dados ele vai querer também acessar o dado bruto, né? Onde ele vai ter um lugar um pouco mais bagunçado, né? Não vai estar tão organizado, mas ele tem visão geral de tudo, né? Então às vezes ele vai querer sim acessar o dado bruto, é, justamente para ver formas de como torná-lo trusted, né? Para subir o nível de uso dele, né? Basicamente seria isso. E aí tem um terceiro nível que a gente chama de refined, né? Que daí é um nível maior ainda que o confiável, né? Ele já está muitas vezes enriquecido, ele já está muitas vezes combinado, né? Ele já tem às vezes um cálculo aqui importante, né? Então, por exemplo, né, vocês que estudam muito ciências de dados, né, muitas vezes você vai fazer um algoritmo aqui de regressão, alguma coisa do tipo. Geralmente você vai usar como input aqui os dados trusted, né, como input desse algoritmo. E aí esse algoritmo vai cuspir um dado refinado, né, que é um insight importante aí, que pode ser exposto depois em relatórios, né.
Então, esse é o conceito do Refined, que aí, por fim, ele pode cair num Data Warehouse, que é um outro conceito importante. E aqui eu vou falar um pouco, né, o que é o Data Warehouse, né? Muita gente confunde o Data Lake com Data Warehouse. Então, o Data Warehouse, né, ele também é um lugar centralizado, também feito para armazenamento em larga escala, né? Então, aqui uma troca sutil na palavra, né? Então, no Data Lake a gente falava que era massivo, né? Porque ele aguenta basicamente de maneira infinita, né? Quantos teras você quiser. Mas o Data Warehouse, geralmente, por ser estruturado, né? Então, o storage dele é um pouco mais caro, né? Que de um Data Lake, e geralmente a escala dele é um pouco menor. Então, por exemplo, no Data Warehouse você não joga dado bruto, né? Não faz sentido você ficar jogando dado bruto num Data Warehouse, né? Que é super caro, né? Então, geralmente a gente só usa para dado estruturado, daí geralmente organizado em fatos e dimensões aqui. Já então num algum formato de modelagem, né? Então, o formato de modelagem mais famoso, por exemplo, que a gente tem é o Star Schema, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí também nas disciplinas aí de BI, né? Enfim, onde a gente quebra em fatos e dimensões, né? Ele está altamente tratado, né? Ele também permite fácil acesso e o objetivo dele é a realização de análises e gerar relatórios, né? Então, diferente do Data Lake, né, que o objetivo era gerar conhecimento, o Data Warehouse não, né? O Data Warehouse você assume que o conhecimento já está gerado, já está disponibilizado dentro dele e agora ele só está lá para o pessoal acessar e ter o dashboard bonitão lá, né? Nas televisões lá da empresa, né? Na sala do diretor, né? Então ele tem essa diferença. Então aqui falando um pouco mais, né, das principais diferenças entre um data lake e um data warehouse, né? Então o data lake ele é em relação ao dado, né? Ele armazena qualquer tipo, né, de dado, né, seja bruto, não relacional, CSV, Parquet, JSON, né, no formato que você quiser. E o data lake não, né? Geralmente você só guarda dado relacional, tratado e modelado. Então isso vai um pouco joga um pouco no que a gente fala de estrutura, né? Então no data lake, geralmente a estrutura dele é o que a gente chama de schema on read, né? O que seria schema on read, né? Basicamente significa que ele não tem nenhuma modelagem prévia, né? Você deposita os dados brutos lá dentro, né? No formato que você quiser, né? E aí, basicamente, dependendo do que você quer consultar, que você faz o design, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma query em Hive, por exemplo, em cima do Data Lake. Dependendo da query que você faz, você está puxando um esquema diferente, né? E já o Data Warehouse não, né? O que a gente fala de schema on write, né? Então, ele já traz um design prévio, né? Então, você já modela de antemão, né? Então, você já sabe a forma que você quer guardar, você já tem os fatos e dimensões estipulados, você já guarda nesse formato. E quem for consultar, ele obrigatoriamente vai consultar respeitando esse formato. E o Data Lake não, né? Na verdade, quem for consultar define o formato da consulta, né? Basicamente isso. Quanto à performance, né? O Data Lake geralmente você quer uma história de barato, né? Porque você vai guardar qualquer tipo de dado lá dentro. E a query geralmente ela não é tão rápida, né? Então, por exemplo, se você fazer queries no HDFS, né? Seja em Hive, seja em Pig, enfim, você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, né? Quando você tem muitos dados. E já o Data Warehouse não, né? O storage ele é mais caro e a query é altamente rápida, né? Porque ele é basicamente um banco de dados colunar, né?
No Data Lake você tem qualidade de todo tipo, né? Que a gente viu lá desde dado bruto até dado refinado. No Data Warehouse não, né? Você só tem o que a gente fala de Golden Records, né? Que são dados altamente tratados. Então, aquele exemplo que eu dei, né, da empresa que compra outras empresas, e aí tem dados de cliente espalhado em todo lugar. Então, no Data Lake, a empresa vai ter um monte de cliente, né, C1, C2, C3, C4. Porém, no Data Lake vai ter o cliente aqui, né? E aí toda a lógica que eu precisei para ver quem que era duplicado, juntar tudo isso aqui, ficou aqui nos meus processos, né? Bom, aqui o usuário, né? Então, daí quem for ser cientista de dados, né, geralmente vai interagir muito com Data Lake. Aí até no curso que vocês estão, né, de ciências de dados, basicamente vocês vão se deparar muito com Data Lakes aí, né? Que você precisa ter um pouco de skill de desenvolvedor. Porque não é muito fácil, né, você interagir com estruturas em Hive, em HDFS, em Python, em R, né? Já um Data Warehouse não, né? O Data Warehouse ele é mais focado para os usuários de negócio, porque aqui ele vai basicamente usar SQL, né? E SQL basicamente é uma unanimidade aqui, né? Sim, não é tão complexo, né? E muitas vezes ele vai plugar aqui as ferramentas de BI aqui, e a ferramenta de BI vai via drag and drop aqui, ele vai puxar as coisinhas, cruzar e ele consegue usar o dado sem ter um skill, né, nem de cientista nem de desenvolvedor. E os workloads, né, então no Data Lake, né, o próprio cientista de dados, né, como eu falei, ele vai ser mais focado para a extração de conhecimento mesmo, né, então você vai fazer machine learning, vai fazer análise preditiva, vai fazer discovery de informação, vai fazer profiling. E já no Data Warehouse não, né, você vai trabalhar com assuntos de BI, self-service, gerar relatórios, gerar dashboard. Então aqui basicamente uma visão, né, de comparação. E aí no mercado vocês vão se deparar com muitas empresas que não têm data lake, né, que tem apenas data warehouse. Empresas menores geralmente elas costumam pular essa etapa do data lake e geralmente os processos são tão simples que elas da origem já conseguem trazer para o data warehouse e fica assim, né? Porém, as grandes empresas, na maioria de vezes, ela vai ter um data lake aqui na frente, né? Porque as grandes empresas, geralmente, elas vão ter essa característica, né? De ter muitos sistemas, muitos dados, dados bagunçados. Vão precisar fazer algoritmos de machine learning mais complexos, né? Então, para isso, elas teriam o data lake. E aqui é um desenho que eu gosto bastante, né? Que, assim, é um desenho até bem avançado, né? Mas é uma forma bem visual de como a gente estrutura, né, as arquiteturas de dados em grandes empresas, né? Então, aqui na minha esquerda tem a minha parte de data sources, né? Então, por exemplo, quando a gente se depara com uma grande empresa, né? Geralmente ela vai ter todo tipo de banco de dados, né? Então, ela vai ter dezenas, às vezes centenas de sistemas, cada um com bancos de dados diferentes. Então, como eu falei, né, vai ter coisas que vai estar em Oracle, em MySQL, em SQL Server. Isso aqui a gente chama de dado estruturado, né, porque ele está uma base relacional ela é altamente estruturada, né, você tem tabelas, colunas, foreign keys, né, isso é altamente estruturado. Aí você vai ter cenários também semi-estruturados, onde você vai basicamente ter CSVs, JSON, né, são coisas que têm uma certa estrutura, né, mas que também não é nenhuma tabela, assim, né, tipo, são coisas que têm uma estrutura mínima.
E tem coisas que não tem nenhuma estrutura mesmo, né? Por exemplo, arquivos de log, ligações de call center, né? Informações de sensores, né? De telemetria. São exemplos de fontes não estruturadas. E aí, geralmente, você traz isso para o Data Lake, né? Através do que a gente chama de Aggregation Layer, que é a camada de agregação. E aí você tem geralmente os steps de ingestão, né, do dado, que a ingestão é que nem a gente fala em ingestão mesmo, né, trazer para dentro do Data Lake, né, ingerir o dado da origem para o Data Lake. E aí, geralmente isso pode ser feito tanto de maneira batch, né, que é quando a velocidade ela não é tão importante, né, é o que a gente fala de processo batch, né, você roda de hora em hora, de todo dia à meia-noite, né, geralmente ele tem uma periodicidade, ele não é online. E tem a maneira online, né, que a gente chama de streaming, que é assim que o dado chegou, você já ingere, né? Então tem essas duas características, né? De acordo com a velocidade que você precisa da informação, você vai usar o real time, que seria esse cara aqui, né? Real time. Ou batch, né? Que é como se fosse esquedulada, né? Agendada, né? E aí você vai ter um step de transformação aqui, bem preliminar, em que você vai fazer suas validações, seus tagueamento, né, limpezas, junções, e aí ele cai no Data Lake. Né? Então isso aqui muitas vezes também a gente chama do termo ETL, né, que vocês devem ter ouvido falar também, que é o conceito de extract, transform e load, né? Então você extrai, você ingere, você transforma e você carrega, né? E aí tem muitas ferramentas de mercado, né, que fazem esse processo. Bom, aí daí uma vez que o dado cai no Data Lake, né, daí de acordo com sua qualidade, né, ele vai trafegando aqui entre as áreas do Data Lake, né? E esse tráfego ele é feito através da nossa camada de Analytics Layer, né, que é onde entra basicamente o cientista de dados, né? Então, aqui que tem toda a preparação e processamento, né? Então, essa camada aqui, ela interage N vezes com o Data Lake, né? Ela é como se fosse recursiva, né? Então, a qualquer momento, eu posso criar um script de preparação que tira o dado de um lado, melhora e joga no outro, né? Ou tira de uma estrutura e joga em outra, enfim. E daí aqui também que o cientista de dados explora, né, os dados que a empresa tem disponível, descobre insights, extrai novos conhecimentos e onde ele aplica seus algoritmos de machine learning, né? E aí, por fim, esse dado ele pode terminar num data warehouse, né? Num formato mais self-service, né? Que a gente chama de star schema. E aí, uma vez que ele está aqui no data warehouse, daí ele está pronto para vir para information layer, né? Que é a nossa camada de disponibilização do dado. Então, aqui que vão ter as visualizações, gerar relatórios, fazer monitoramento, fazer meus market de dados, né? Meus conjuntinhos de dados normalizados. Aqui, geralmente, o pessoal vai plugar ferramentas como Power BI, Tableau, né? E acessar esses dados. E aí tem uma área muito importante aqui, que é o que a gente chama de Data Ops, né? Que é uma área cross aqui que ela permeia todo esse processo, né? Então, tudo que acontece aqui, ele tem que respeitar, né, um catálogo de dados, né? Então, são coisas que eu tenho que ter para não perder a organização, né, das coisas. Então, não adianta eu ter um data lake com um monte de arquivo, se ninguém sabe o que tem nesse arquivo, né? Quais são as colunas, o que tem dentro.
Então, o catálogo de dados ele é um cara muito importante, que é onde você documenta, né, as tabelas que você tem, as colunas, o que significa cada coluna, né? Tem o conceito de lineage, né, ou linhagem que a gente fala, que é você poder de maneira visual, né, saber por onde aquele dado passou, né, até chegar naquele determinado estado. Tem a parte de automação, né, ninguém quer fazer isso aqui de maneira manual, né. Tem até um cenário curioso aqui, né, de um cliente que contratou a gente, né, são empresas que geralmente não têm uma arquitetura de dados, né, definida, só que o negócio não para, né, e as empresas, elas dão um jeito, né, de fazer o que elas precisam, né, então, tinha um determinado relatório, né, que era gerado para a diretoria, que uma pessoa lá, um funcionário criou na máquina dele em Python, né, foi um cara que tinha feito ali uma pós ali de ciências de dados, sabia um pouquinho mais de Python. Aí ele criou um script Python ali na máquina dele e tal, e aí ele gerava esse relatório para a diretoria, né? E aí todo dia ele tinha que chegar na empresa, né, às 8 da manhã, para poder abrir o notebook dele, né, dar play no script, gerar o relatório e mandar por e-mail, né? E aí você vê o risco que isso traz, né? Aí depois esse cara sai da empresa, né? Aí ele leva embora tanto o script dele, quanto esse conhecimento, né? Então, era um negócio que estava só na cabeça dele, né? O que a gente fala sem governança, sem padronização, sem automação, né? Ele rodava manualmente, então um dia que ele tivesse doente, por exemplo, e que ele não fosse trabalhar, ele não rodava isso. Então é muito importante, né, ter o que a gente chama de automação, né? Tudo isso tem que ser automático, né? Não pode ficar na mão de uma pessoa. A parte de privacidade, né, segurança, né, muito importante para a LGPD. E a parte de governança. Aí falando um pouco agora da parte de governança de dados, né? Então, o que é governança de dados, né? Basicamente é uma série de políticas e padrões referente ao gerenciamento dos dados, né? Então, ela vê aspectos como controle, qualidade, segurança, né, disponibilidade, né? Para isso ficar organizado dentro da empresa, né? E o dado poder trafegar dentro dessas áreas aqui, né? De maneira fluida, né? E padronizada. Então aqui onde a diferença, né, de uma empresa que tem um data lake, né, de verdade, e uma empresa que tem um data swamp, né, que acha que tem um data lake, mas na verdade não tem, né. Então basicamente é aquilo que a gente já falou, né, no data swamp aqui eu tenho um monte de lixo, na verdade, né, não tenho dado, né. Assim, se eu não cuidar da parte de governança, né, então, esse dado fica desatualizado, eu perco o valor, né, ele fica obsoleto, fica difícil de achar as coisas, né? Então, quando você começa a sofrer esses tipos de problema, você começa a perceber que você tem que melhorar na arquitetura de dados. Então, num data lake, né? Então, o dado sempre tem que ter valor, né? Ele tem que ser self-service. Ele tem que tá sempre fácil de achar, né? Então tem que ter o catálogo de dados. Ele tem que ser robusto, né? Escalável, flexível. Então isso aqui a gente vê muito no mercado, né? Empresas que têm um data swamp, na verdade, ao invés de um data lake. E aqui basicamente, daí a governança de dados por si só é basicamente um assunto muito extenso, né? Mas
A gente vai falar rapidamente de 4 aspectos importantes aqui, né? Que é a parte de organização, metadados, qualidade e segurança, né? São os 4 principais aspectos aí da governança de dados. Então, aqui um pouco da qualidade, né? Então, um pouco da organização mesmo do Data Lake, né? Então, geralmente a gente organiza criando compartimentos, né, de acordo com a qualidade do dado, né? Então, que nem eu já falei, né, tem os compartimentos, tem os dados mais brutos, essa que tem os dados já mais tratados, que tem os dados refinados. Geralmente eu também particiono, né, o Data Lake, né? Então, de repente, não é legal você soltar um monte de arquivo lá no mesmo nível, né? Você dá uma organizada aqui por entidade, por ano, por mês, por dia. E aí deixa os arquivos mais organizados, né? E aí esse particionamento, ele ajuda em determinados momentos, né? Tanto na consulta, quanto na velocidade, quanto no expurgo, né? Aqui são exemplos de como a gente classifica, né, as origens de dados, né? Então, a gente pode classificar tanto por tipo de informação, né? Se são informações provenientes de aplicações, bases transacionais, se elas vêm de sensores, né, de IoT, se são logs, coisas manuais, são informações de redes sociais, ou por tipo de conteúdo, né? Então, a gente falou, né, tem conteúdo estruturado, semi-estruturado, não estruturado, ou também tipo de acesso, né? Coisa que está dentro dos meus servidores on-premises, coisa que está na cloud, coisa que é SaaS, coisa que é pública, né? Aqui são formas de organizar, né, as origens de dados. E aqui um conceito importante, né, que a gente chama de pipeline de dados. Então, geralmente, um processo, né, de coleta de informação, ele dificilmente é resolvido numa etapa só, né? Geralmente você tem uma série de etapas, como se fosse um workflow mesmo, né? Então, geralmente você tem uma etapa em que você puxa o dado da origem, aí tem uma etapa que você faz uma limpeza nesse dado, né? Aí tem uma etapa que você tira a duplicata, aí pode ter uma etapa que você junta com uma outra origem e gera um terceiro dado agregado, né? E esse tipo de ferramenta geralmente existe em todas as arquiteturas de dados, né? E as mais comuns, por exemplo, dei 2 exemplos aqui, né? Tem o Apache Airflow, que é muito utilizada nas empresas, e tem o NiFi também, que é outra tecnologia muito utilizada. Então, assim, 90% das empresas vocês vão se deparar com uma dessas ferramentas, né? Para fazer essa parte de pipeline de dados. Aqui é a parte de catálogo de dados, né? Então, hoje, por exemplo, a ferramenta mais famosa para catálogo de dados é a Colibra, né? Também vocês vão ver em algumas empresas. Porém, tem também o Cloudera Navigator, né? Que já vem no próprio Cloudera. Tem a Apache Atlas. Também vem na suíte do Hadoop, né? Do Hortonworks. E o objetivo do catálogo de dados, basicamente, é aquele lá, né? Você documentar, né, as informações, dar nomes, descrições para as tabelas, para as colunas, colocar tags, né, para você ter um ponto central de documentação, né, do que está no Data Lake. E a gente tem a parte de segurança, né, que é muito importante, né. Então, na parte de segurança, geralmente você atribui ou por usuário, né, ou por grupo, que seria um conjunto de usuários, né. Aí você pode aplicar segurança tanto a nível de metadado, né, que é as descrições das tabelas, quanto a nível da própria tabela, ou quanto a nível de coluna, né?
ou a nível de linha, né? Então, por exemplo, o que seria uma segurança a nível de coluna, né? Seria um caso, por exemplo, em que você tem uma tabela que veio do sistema de RH que tem o salário de todo mundo da empresa, né? Obviamente não vai querer que muitas pessoas vejam a coluna de salário, né? Aí você aplica uma segurança na coluna de salário e a pessoa vê todas as outras colunas menos o salário, né? Ou você pode fazer a nível de linha, né? Que seria o inverso, né? Seria, por exemplo, eu quero que a pessoa só veja o salário dela, né? Não veja o dos outros. Então aqui eu aplico a segurança a nível de linha. E aí os assuntos de privacidade também dos dados, né? Então a gente geralmente trabalha com anonimização ou tokenização, né? Que seria muitas vezes pegar um CPF, né, de uma pessoa, né, que é um dado sensível, e aí transformar isso num hash, né? Então com isso eu anonimizo, né? Eu descaracterizo aquele CPF, porém eu mantenho todos os relacionamentos, né? Porque o hash ele nunca muda, né? O hash em cima de um valor ele se mantém o mesmo. Então muitas vezes, quando você sobe um dado para a nuvem, né, você é obrigado a anonimizar ele e criar esse tipo de coisa. Mascaramento, né, que é, por exemplo, eu tenho um número de cartão de crédito que eu só mostro os 4 primeiros e depois ponho uns asteriscos, né? Então, posso fazer mascaramento. Ou posso fazer redaction também, né, que é um conceito também de... é muito parecido com mascaramento, né? Que é você definir qual informação as pessoas podem ver, né? É um mix aqui de mascaramento com Common Level Security aqui. Então, geralmente eu tenho esse tipo de tratamento de segurança, né, no Data Lake. E aqui alguns papéis importantes, né, para vocês entenderem aí, né, como que geralmente as empresas estão organizadas, né, nessa área de dados, né. Então, geralmente a gente tem o que a gente chama de Data Steward aqui, ou Data Owner, né, o dono do dado, que basicamente ele é a pessoa responsável por aquele dado. Geralmente ele é uma pessoa, um chefe de departamento aqui, então é a pessoa que basicamente define quais aplicações vão entrar no Data Lake, quais são os padrões de qualidade que ela quer naquela informação, né? Qual que vai ser a periodicidade de atualização, quais são as políticas de expurgo, enfim. É o dono, né, daquela informação. A gente tem geralmente o arquiteto de dados. Daí o arquiteto de dados ele é um cara muito técnico, né? Então ele define a arquitetura técnica de quais ferramentas vão ser usadas para tudo aquilo que a gente falou, né? Então, por exemplo, ele vai definir qual ferramenta vai ser usada para fazer ETL, qual ferramenta vai ser usada para ser o Data Lake, né? Quais linguagens de tecnologia vão ser usadas, como que elas se integram, né? Como que vai ser feitos os workflows. Ele faz o desenho mesmo das soluções de dados. E aí a gente tem esses papéis que são os mais importantes, né? Que é o engenheiro de dados e o cientista de dados. Então essa separação aqui ela é muito importante, né? Que é o engenheiro de dados e o cientista de dados, né? Imagino que vocês, quando se formarem, né, vocês vão iniciar sendo basicamente um desses dois aqui, né? Que vocês vão acabar tendo que escolher, né? Então, geralmente o engenheiro de dados, ele é um cara que ele se preocupa mais com a parte de ETL, né? Com a parte de ingestão de dados. Então, o engenheiro de dados, por exemplo, ele é um cara que ele domina
ferramentas de extração de dados, né? Ele cuida para que o dado saia da origem e chegue no destino, né? Se preocupa em como ele vai se conectar na origem, se ele vai conectar via arquivo, via banco, como que ele vai extrair esse dado, como que ele vai armazenar, como que ele vai garantir a periodicidade correta, né? Então, esse é o papel do engenheiro de dados. E o cientista de dados hoje, né, ele é o cara que é o expert em machine learning, né, resumidamente. Hoje, o papel do cientista de dados é, basicamente, o cara tem que ser... Geralmente, ele é um mix de estatística, né? Geralmente, ele é um cara estatístico e programador, né? Já o engenheiro de dados, ele é só programador, né? Então, essa aqui é a principal diferença, né? Então, o engenheiro de dados, geralmente, ele não sabe nada de estatística, não sabe nada de matemática, não quer saber o que tem no dado, ele só quer saber que ele tem que plugar na origem, puxar o dado e trazer para o destino, né? Então, ele tem que dominar essa arquitetura de extração. E o cientista de dados não, né? O cientista de dados, ele é um cara que ele tem que saber tirar conhecimento do dado, né? Então, ele tem que ser um bom programador, né? Porque ele vai fazer muitas coisas em Python, né? Ou muitas coisas em R, né? Daí ele tem que saber, basicamente, plugar no data lake, né? Para ter acesso às informações. Mas, geralmente, ele vai se preocupar em fazer modelagem, né? Fazer análise estatística, prescritiva, preditiva, rodar algoritmos de machine learning, criar modelos de aprendizado, né, extrair conhecimento. E aí, uma vez que isso aqui está pronto, aí sim ele passa esse código para o engenheiro de dados simplesmente se preocupar em plugar na automação, né, fazer rodar automático, mas quem constrói mesmo essa inteligência é o cientista de dados. Em termos de remuneração, né, esse cara aqui, basicamente, ele costuma ganhar um pouco mais que esse aqui, né? E até muitas vezes que esse aqui, né? Seria mais ou menos assim. E aqui, por fim, o usuário de negócio, né? Que basicamente é o stakeholder lá na ponta, né? A pessoa que precisa do dado, né? O executivo, o gerente da área, que basicamente ele quer plugar lá no data warehouse, arrastar as caixinhas e gerar os gráficos dele lá, né? Então, geralmente ele tem pouco conhecimento de TI e geralmente ele conhece mais ferramentas de BI, né? Então esse cara aqui, ele é um cara que manja mais de Tableau, né? Power BI. Esse cara aqui é um cara que manja mais de Python, né? De R, de Machine Learning, né? De algoritmos de redes neurais, enfim. Esse cara aqui é um cara que manja mais de ETL, né? Ferramentas de ETL como um todo, né? SSIS, né? ODI da Oracle, Alteryx. São exemplos de ferramentas, né, que eles usam. E acho que era isso. Basicamente, que eu tinha para mostrar aí para vocês. I got the feeling. I gotta strike while the iron is hot. We gon' win again. I got the feeling. It's time to rise. It's time to rise. I got the feeling. I gotta